Bora, papel e caneta aí. Vamos lá. Direitos humanos. Primeira coisa que nós temos que anotar, tá? Sobre direitos humanos. Que às vezes cai na sua prova, e como é FGV, né, que a gente está pensando no FGV, a FGV gosta de bastante historinha e tudo mais, tá? Então, a primeira carta que se tem notícia de direitos humanos, tá? A primeira carta que se tem notícia de direitos humanos é o Cilindro de Ciro. Ok? Tá? A primeira carta que se tem notícia de direitos humanos é o Cilindro de Ciro. Ok? 539 a.C. Aí, professor, eu nem sei o que é ainda direitos humanos. Calma. É o direito das pessoas, é o direito da humanidade. Né? Calma, vão anotando por enquanto. Para vocês terem uma ideia, Ciro, ele é considerado até hoje o governante ideal. Governante ideal. Ele era um desses conquistadores da vida, ele era um desses caras conquistadores. Vocês já assistiram, acho que Alexandre o Grande, vocês já assistiram um monte de filme, né? Desse Napoleão agora, né? Estava rodando aí no cinema, Napoleão. Desses conquistadores, ele também era um cara assim. E aí chega um ponto que ele conquista a Babilônia. Ele tira fora o Nabucodonosor, já deve ter ouvido falar desse cara também, ele tira fora esse cara. E Nabucodonosor tinha o povo como escravo. Então, Ciro é um dos primeiros conquistadores que a gente tem notícia que ele deu liberdade para o povo. Cara, imagine vocês, se vocês não tivessem liberdade. Né? Vocês não tivessem liberdade de ir e vir, vocês não pudessem sair por aquela porta ali embaixo. Então, qual a informação importante que vocês têm que ter aqui? Ó? Vai cair lá na prova, o examinador vai perguntar qual é a primeira carta de direitos humanos do mundo? Cilindro de Ciro. Fechou? Foi talhado, foi feito era tipo um barrilzinho assim, em barro, e os direitos eram talhados naquele barro. Ok? Tá até hoje, foi descoberto em 1897, parece, e está lá em Londres, no museu lá de Londres. Ok? Tranquilo? Primeira carta de direitos humanos que se tem notícia é o Cilindro de Ciro. Ai, Matheus, eu preciso ir lá ver os direitos, estudar os direitos, está lá. Não precisa. Mas o examinador vai te perguntar qual foi o documento, o primeiro documento de direitos humanos do mundo. Fechou? Tranquilo? Cilindro de Ciro. Tá? Agora, tem um outro cara que é importante, que também não precisa estudar, que foi importante. Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi já previa alguns direitos de liberdade e igualdade. Liberdade, igualdade, né? Enfim, propriedade. Então, se o examinador perguntar assim, um documento que foi importante para os direitos humanos, lá ainda, 1700 e cacetada, sei lá, isso aqui até não me lembro muito, tá? Não me lembro direito, mas acho que é 1776 a.C. Então, bem antes de Cristo, olha só o que eu vou falar agora. Bem antes de Cristo, bem na antiguidade, já tinham documentos que falavam sobre direitos, liberdade, igualdade, etc. O examinador pergunta isso. O examinador, é só agora, na contemporaneidade, atualmente, na modernidade, que se viu falar sobre direitos, né, liberdade, igualdade, enfim, não. Ok? Lá no Código de Hammurabi tinha 5 leis. E uma das leis era a lei de Talião, você já deve ter ouvido falar. Né? Tinha a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Então, se você furtasse alguma coisa de alguém, a sua mão era amputada. Se você matasse o filho de alguém, o seu filho era morto. Ok? Tranquilo? O Código de Hammurabi também foi importante para
tinha já alguns direitos de liberdade e igualdade. Fechou? Tranquilo? Beleza? Fala, beleza. Beleza, isso aí. Tá? Então a gente começa assim. Cilindro de Ciro, primeira carta de direitos humanos no mundo, e o Código de Hammurabi também foi muito importante. Fechou? Tranquilo? Ciro, um rei persa que dominou a Babilônia, conquistou a Babilônia, liberou os cativos. Vocês imaginem, isso aqui é 539 a.C. Sabe quando que, que acabou a escravidão no Brasil? 1888. Depois de Cristo. Vocês entenderam? Até hoje, em todos os livros de histórias e livros de direitos humanos, enfim, todo mundo fala que Ciro, né, ainda é o governante ideal. Só para vocês terem uma ideia. Fechou? Tranquilo? Beleza? Então, esses dois documentos são importantes, tá? Direitos das pessoas, gente, direito da humanidade, direitos essenciais da humanidade, direito dos humanos, ok? Primeiro, isso é um ponto importante também. Direitos humanos têm alguns titulares. Quem são os titulares? Os seres humanos, mortos, vivos, ok? Ou vocês podem ir lá vilipendiar um cadáver? Não pode, aquele cadáver tem direito. Ah, mas ele está morto, tem direito. A honra, a imagem, né? A dignidade, ok? Tranquilo? Os animais são titulares de direitos humanos? É óbvio que não. Eles têm proteção contra a crueldade, mas eles não são titulares de direitos humanos, porque a gente já diz direitos humanos. Por que a gente chama de direitos humanos? Né? Ou ainda, eu acho que você já deve ter ouvido falar, direitos da pessoa humana. Por quê? Porque não é direitos da pessoa branca, não é direitos da pessoa rica, não é direitos dos, como é que é, aqueles nobres, né? Não, é direito da pessoa humana. Não quer dizer que é, como é que a gente diz? Como é que lá no português a gente diz? Subir para cima, descer para baixo, como é que a gente diz lá no português? Pleonasmo. Não é pleonasmo de dizer direito da pessoa humana. Não. A gente só está reforçando que todo ser humano tem os mesmos direitos. Fechou? Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Tá, mas o que são, né? Qual é o conceito de direitos humanos, né? É um conjunto. É um conjunto. Isso tudo está no material, tá? Vocês devem ter visto aí, mas se quiserem anotar não tem problema nenhum. Tem coisas que não está no material, não tem problema. É um conjunto de direitos e valores, positivados no plano internacional, para, até pode, se vocês, como positivados no plano internacional, se vocês já escreveram até aqui, pode pôr aí inerentes à pessoa, né? Inerente à pessoa, para a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana. Mesma coisa, né? Da pessoa humana, não quer dizer, ai, tá errado. Não, não é que tá errado, é que não é da pessoa rica, não é do nobre, não é nada, é da pessoa humana. Conjunto de direitos e valores positivados. O que é esse lance de positivado? Quer dizer que está no papel. Fechou? Positivado quer dizer que está no papel. Tá? Num texto legal. Ok? Alguém aqui? Quem é do direito aí? Tranquilo, então, né? Positivado, né? Tranquilo. Mas a galera que não é do direito, positivado ele está num texto legal. Por exemplo, Código Penal, Constituição Federal, né? Código Civil, e etc, e etc. Código de Trânsito Brasileiro, que daí é mais fácil ainda, que todo mundo já teve acesso. Tranquilo? Sossegado? Positivado? Está expresso numa lei. Ok? Está escrito num texto legal. Fechou? Beleza?
Joia, esses são os direitos humanos, o conjunto de direitos e valores positivado no plano internacional, inerente à pessoa, a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana. Ok? Tranquilo? Proteção e promoção da dignidade da pessoa humana. Outra situação importante que depois a gente vai ver nas características, né? Tá? Eu acho que eu vou deixar para as características para vocês não começarem a fazer bagunça na cabeça. Fechou. O termo direitos humanos, ele é bem novo, tá? O termo direitos humanos, ele é bem novo. É após a Segunda Guerra Mundial. Nós já vamos ver outros termos. Os direitos humanos é um termo novo, tá? É após a Segunda Guerra Mundial. É após as barbáries da Segunda Guerra. Gente, vocês já perceberam que dá alguma coisa errada? Daí as pessoas vão pensar naquele problema? Já viram isso? Já viram? Tipo assim, sei lá, inundou Lages. Meu Deus, alagou Lages. Não, nós temos que abrir mais o Cará, né? Nós temos que melhorar o Cará, temos que fazer isso. Já viram isso? Mas primeiro dá a M, né? Primeiro acontece tudo para depois pensar no que fazer. Foi o que aconteceu no caso dos direitos humanos. Aconteceu todas aquelas barbáries da Segunda Guerra Mundial, né? Holocausto. Já ouviram falar? Holocausto, né? Toda aquela perseguição de pretos, judeus, homossexuais e etc. Tudo aquilo que aconteceu, aquelas mortes todas, milhões de pessoas, para daí, não, vamos resolver, né? Vamos pensar nos direitos humanos aí, vamos pensar na ONU, vamos pensar em tudo, vamos ter que resolver esse problema. Estão entendendo ou não? Às vezes acontece em casa, não acontece. Você sabe que teu muro está baixo, que a grade é uma criança, abre a grade. Pois é, daí furtaram um negócio lá em casa, né? Furtaram o meu tênis que estava lá fora, né? Você sabia daqueles problemas, só que você, de repente, não colocou energia para resolver, não é verdade? Tranquilo? Sossegado. As guerras acabaram ou não? Acabaram as guerras? Não, né? Ainda temos muitas guerras. Fechou? Tranquilo? O termo direitos humanos, ele é novo. E ele roda onde? Ele roda onde? No direito, no plano internacional. Então, quando a gente fala sobre alguma convenção, sobre algum tratado, a ONU, todo mundo já ouviu falar na ONU aqui? Todo mundo já viu falar na ONU? A ONU é o órgão máximo do sistema global de direitos humanos. Então, aqueles documentos, aquelas convenções, os tratados, os pactos que tem no plano internacional, aqueles direitos que aparecem lá, a gente chama de direitos humanos, ok? Tranquilo? Mas vocês vão ouvir falar, né? O professor de constitucional vai falar, eu vou falar, vocês vão ouvir falar em várias situações dos direitos humanos fundamentais. Ok? Direitos humanos fundamentais. Tá? É a mesma coisa que esse conceito aqui, ó. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que os direitos humanos fundamentais, eles rodam aonde? No plano nacional, ou seja, no plano interno. Aonde, Matusalém, que vai estar os direitos humanos fundamentais? Constituição, tratados internacionais de direitos humanos no qual o Brasil seja signatário. O Brasil tem um sistema, né? A galera do direito já deve ter ouvido, mas vocês vão ouvir, de repente o professor de constitucional vai falar. O Brasil ele tem um sistema aberto, um bloco constitucional aberto. O que quer dizer aberto? Porque ele diz assim lá no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros de tratados internacionais do qual o Brasil faz parte. Então, o Brasil, quando é matéria de direito e garantia, que é uma matéria constitucional, ele tem um bloco aberto. Ele tem um bloco de constitucionalidade aberto. Por quê? Porque ele aceita outros documentos também. Fechou? Tratados internacionais. Tá? Agora, nós temos, por exemplo, o Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem direito ali do idoso ou não?
Tem direito da criança e do adolescente? Vocês já ouviram falar no STF? Quem já ouviu falar no STF? Agora está em moda, né? Todo mundo. O STF, não precisa nem ele falar, ele já falou sobre isso, mas não precisava nem falar. Que, na verdade, direitos humanos fundamentais é o que está na Constituição, nas leis infraconstitucionais, né? Que não entra em conflito com a Constituição, e nos tratados internacionais de direitos humanos, no qual o Brasil é signatário. Fechou? Então, às vezes, o cara... Ai, mas será que o direito do idoso não sei do quê, direito da criança e adolescente não sei do quê, será que ele é um direito humano fundamental? Claro que é. Roda aqui no plano interno. Fechou? Tranquilo? Então, olha aqui para mim. Vamos lá, gente. Eu vou sempre massificando, tá? Vocês nunca perderem o norte. Direitos humanos. Quando falar na terminologia direitos humanos, vocês têm que entender que são direitos e garantias, conjunto de valores que protegem e promovem a dignidade da pessoa humana lá fora. Quando eu falo direito humano fundamental, é a mesma coisa. Só que é aqui dentro do Brasil. Outra informação importante que vocês sempre têm que ter. Quando a gente falar em Estado aqui, nós, como uma federação, quando a gente falar em Estado aqui, é como os outros veem a gente. Vamos lá. Qual que é a nossa pessoa jurídica do Brasil? Isso, República Federativa do Brasil. Tem duas partes. Brasil. Tem a parte de fora, e vocês concordam comigo que o Brasil daí tem a parte de dentro. Concorda comigo ou não? Concordo? Parte de fora. Ah, eu estou lá nos Estados Unidos da América, eu sou americano. Como que eu enxergo o Brasil? Estado brasileiro. Estado brasileiro. Como que eu enxergo a Alemanha? Estado alemão. Como que eu enxergo a Itália? Estado italiano. Entenderam isso? Não tem esse negócio. Ah, mas daí lá no Brasil tem outros estados. Sim, porque a gente é federação. Mas os outros enxergam a gente como Estado brasileiro. Fechou? Nós, como é que nós enxergamos o Brasil? Nós vemos a pessoa jurídica, que é a União. Fechou? Tranquilo? Daí nós temos os entes federativos, né? Santa Catarina, Paraná, blá, 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 blá. Nós dizemos entes federativos. Nós não dizemos estados, nós dizemos entes federativos. E lá de fora os caras chamam nós de Estado brasileiro. Tranquilo? Fechou? Tranquilo? Por isso que vocês dizem, né? Ah, lá na Inglaterra é diferente, tem o chefe de governo e o chefe de Estado. Quem é o nosso chefe de Estado aqui? O presidente da República. Pessoal, se o ar estiver incomodando alguma coisa aí, vocês gritam que a gente mexe. Entenderam essa parada da terminologia direitos humanos e direitos fundamentais? Tranquilo? Ai, Matusa, mas daí apareceu lá direitos da humanidade. É direitos humanos. Direitos essenciais da humanidade. Direitos humanos. Tudo isso. Fechou? Tranquilo? Agora tem mais duas terminologias que já não são mais utilizadas. Entenderam esses dois? Isso aqui não cai em prova. Isso aqui despenca. Tá? Né, Thaís? Acho que eu falei no aulão de véspera, caiu no outro dia, né? Sobre terminologia, né? Terminologia sempre cai. Direitos humanos é até hoje, né? Após a Segunda Guerra Mundial, é até hoje, é a terminologia que é mais nova. Aí nós temos os tal dos direitos naturais. E nós temos o tal dos direitos dos homens. É, só dos homens. Pior que na época era mesmo, né? Direitos naturais. Os direitos naturais estão baseados na lei natural. Lei natural, que é o jus naturalismo. Ok? Tranquilo? Lei natural, jus naturalismo. Já vou explicar tudo isso. Não é positivado. Não são positivados. Não são positivados. Pô, aí, cara, aí tem assim, ó. Foucault, São Tomás de Aquino, já ouviram falar desses caras?
Então, esses caras falavam muito sobre o direito natural, sobre a lei natural, a lei da natureza. O que é natural? É a mulher ficar grávida e nascer a criança, não é verdade? Isso não é natural? Ou você foi lá e você comprou uma vaca, né? Você pagou por aquilo não é natural? Tipo, o que diz o justnaturalismo? Não precisa o quê? Estar em textos legais. É a lei da natureza, é uma lei natural, tá? Aí São Tomás de Aquino reforça ali na Idade Média essa questão do cristianismo, essa questão se Deus deu a vida, quem somos nós para tirar? Ok? O cristianismo, eu quero que vocês, se vocês quiserem anotar em algum lugar, é muito legal ter pegar no material, fazer um esquema de observações, sabe, no material de vocês. Então, por exemplo, o cristianismo foi muito importante para os direitos humanos, tá? Isso tem que ficar na cabeça de vocês. Muitas pessoas se escondiam nas igrejas, né, que eram perseguidas. Os protestantes eram perseguidos. Então, o cristianismo foi muito importante para o desenvolvimento dos direitos humanos, para o avanço dos direitos humanos, ok? Então, estava na lei natural, ou seja, da natureza, justnaturalismo, né, que é essa ideia da natureza, não são positivados em textos legais, ok? E tinha esse cunho teológico. Tinha esse cunho teológico, tipo, centrado em Deus, sabe? Da teologia mesmo, né? Se Deus te deu a vida, quem somos nós para tirar, né? Ou ainda a liberdade, ou a liberdade também, ok? Em tese, os direitos naturais, baseados na natureza, eles são imutáveis, inderrogáveis, ok? Imutáveis, inderrogáveis. Tranquilo? Estão entendendo isso? Lei natural? Isso aqui é bem antigo, tá? Matusa, essa terminologia é usada hoje? Não é usada hoje. Ok? Hoje, como eu disse, hoje a gente só se fala em direitos humanos ou direitos humanos fundamentais. Direitos naturais hoje não vale mais. Vocês precisam saber o que é? Porque o examinador pode perguntar. Agora, se o examinador dizer para você assim, ó, qual, que estava lá na prova, né, Thaís? Eu acho que não sei se tu lembra. Qual das terminologias abaixo não são mais utilizadas? Direitos naturais, direitos dos homens não são mais utilizados. Fechou? Já vou explicar direito dos homens, tá bom? Estão entendendo ou não? Como é que tá? Tá tudo bem? Se está entendendo, diz amém. Se não está entendendo, ui, ui, ui. Então, tá todo mundo amém. Né? Ui, ui, ui. Como é que é? Só revela que o coração tá cheio, né, gente? Bora. Direito dos homens. Agora aqui já é um pouquinho diferente. Aqui a gente estava lá na antiguidade, a gente veio vindo. Os direitos dos homens, eles já começaram a ser positivados. Positivados. Principalmente por causa do constitucionalismo. Né? Pessoal, vamos lá. Quando que foi a Segunda Guerra Mundial? Vamos fazer uma cronologia? Só para vocês entenderem um pouquinho da parada? Quando foi a Segunda Guerra Mundial? Vai. Tu serviu, né, Gabriel? Serviu o exército, né? Quem dos meninos mais serviu o exército? Vocês sabem, né, quando foi a Segunda Guerra Mundial, né? Não, Deus que me livre, né? Quem mais falou aí? 39 e 45. 1939 a 1945. Cara, isso aqui foi a época da Segunda Guerra Mundial. Beleza. Quando que foi a primeira Constituição no Brasil? Primeira Constituição Federal do Brasil. Isso, tudo isso que vocês falaram. Ó,
1824, a Constituição do Império. A Constituição do Império é antes ou depois? É antes. Ou seja, no Brasil já se tinham alguns direitos e garantias. Tá, mas eram para todos? Após a Segunda Guerra Mundial, a gente já falou que nasceu os direitos humanos, que é para todos. Característica da universalidade, somente todos. Preto, branco, azul, tudo. Ok? Judeus e etc. Todo mundo. Aqui não. Aqui não. Aqui nós tínhamos escravos. Aqui só os caras do dinheiro votavam acima de 21 anos, blá, 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 blá. Vocês estão entendendo? Aqui o direito não era para todos. Fechou? Estão entendendo a sacada ou não? Mas já tinha-se direitos aqui no Brasil. Direitos e garantias. Mas que não tinham esse cunho dos direitos humanos, ou seja, somente para todos. Ok? Todos. Todos. Estão entendendo mais ou menos? Então isso aqui era tipo o direito dos homens. Declaração do Homem e do Cidadão de 1789, direito dos homens. Estava positivado num texto legal? Estava. Mas não era efetivo, não era para todo mundo. Ok? Estão entendendo ou não? Tranquilo? Beleza? Joia? Aqui, só para vocês entenderem, alguns doutrinadores falam e alguns examinadores cobram que o direito dos homens nada mais é que o direito natural positivado. A base ainda era a lei natural, o naturalismo, só que daí foi para um texto legal. Fechou? Isso aqui é o